Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, sou Rodrigo Torres. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transtorno obsessivo compulsivo e sexualidade. Tive um convidado ilustre. Aceitou o convite. Vamos aguardar ele entrar. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meu caro. Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Olha, nós temos que continuar seguindo e fazendo e participar, não é? Então tá tudo bem. E aqui, então, com você, para nós discutirmos alguns dos assuntos que dizem respeito ao nosso cotidiano de trabalho, eu acho que é bastante importante nós podermos fazer isso hoje à noite. Legal, doutor Oswaldo. Primeiro te agradecer. É uma honra ter uma honra ter essa presença aqui. Eu estou na água é, fiz um convite bem despretensioso. Achei que não ia dar muitos frutos e fiquei muito honrado. Mas pessoas especiais a gente tem que arriscar e é aquela coisa, né? Quem não chora não mama, né? Trabalhar, poder escutar, poder trazer o seu ponto de vista, o seu olhar para dentro dessa história toda que está acontecendo na pandemia e que faz a gente realmente mudar nossas perspectivas, é uma honra absurda, assim. Agradeço enormemente a disponibilidade e tenho certeza que nós podemos fazer essa noite um pouquinho rica em termos de conhecimento científico, e com a experiência do Dr. Oswaldo, acho que fica mágico. Bom, eu agradeço pelo convite e acho que, assim, torno a dizer, eu acho que é importante nós estarmos produzindo essas circunstâncias de conversarmos, de expormos nossas opiniões profissionais. Quando falo de opiniões profissionais, você entendeu o que eu quero dizer? Que nós estamos falando de uma opinião profissional e não de opinião pessoal. E isso merece importância. Todos nós que trabalhamos na área de sexualidade, nós precisamos valorizar as opiniões profissionais, porque você sabe que historicamente muita gente dá opiniões pessoais e de repente complica muito a vida dos nossos pacientes. Porque em quem que nós acreditamos? Então, agradeço porque é uma oportunidade de discutirmos coisas importantes. E é interessante a gente dizer, porque não tem conflito de interesse algum, então são opiniões de especialistas mesmo que estudam o tema né, e é o caminho. Eu acho que esse é o único caminho que a gente tem hoje de construir e produzir conhecimento científico, né? Realmente construindo. Quer dizer que Vamos lá. enquanto conversamos sobre esses assuntos, nós também estamos auxiliando a nossas práticas entre nós e na comunidade para estabelecer um conhecimento e trazer uma forma de conversarmos sobre o assunto sem ser maldosos, sem ser perniciosos. E você usou um argumento interessante, a gente não tem conflito de interesses com isso. Quer dizer, o único interesse para nós é cuidar do nosso consultório, mas nós não defendemos práticas outras que não as profissionais. Então não temos conflitos de interesse. Não defendemos medicamentos, laboratórios, políticas, nós defendemos ciência. E a vida dos nossos pacientes depende disso. Depende de praticarmos ciência. E por isso Nunca foi tão importante a gente falar de ciência, né? E acho é verdade. que É verdade. então cabe É muito verdade. bem. A gente pode só trazer para a nossa área, né, da sexualidade e tal, mas o mundo está vivendo o respeito à ciência e à opinião dos especialistas também, né? Porque Cada quando vez você mais. não é, quando você não tem um conhecimento construído ainda, e em sexualidade a gente engatinha muito em várias coisas, não é isso? É porque a sexualidade, aí eu acho que já começamos a falar do nosso assunto, porque
a sexualidade ela é construída na interação social. Então, os comportamentos, as normas, os valores, eles se modificam ao longo do tempo. Mas isso também é bom, não é? Porque, afinal de contas, só demonstra que o ser humano nunca é estático. Afinal de contas, parodiando Havelock Ellis no começo do século XX, se tudo no universo está em movimento, por que o ser humano ficaria estático, ficaria parado? Nós estamos em movimento. Concordo plenamente. E aí é exatamente o caminho da evolução. A gente não está parado, e estando aqui a gente vai construindo essa evolução. Sem evolução, com a etimologia da palavra, que é se distanciar do óvulo, né? Se desenvolver, deixar-se de envolver com a mãe, né? Então, desenvolver-nos como cientistas mesmo, como especialistas. Então, para mim, é o caminho. Tá aí. Acho que vamos ter uma boa conversa. Mas, Rodrigo, que negócio é esse de toque, né? Porque eu vou lhe contar uma experiência que eu tive, deve já fazer uns 20 anos. Eu sempre sou convidado para algumas situações em organizações não governamentais, e uma delas era uma dessas dos dependentes de amor e sexo anônimos. E foram lá pedir para eu falar sobre questões de sexualidade. Perfeito. Então, ia ter um tempo para minha fala, um lanchinho lá, porque eles, no final do dia, né, começo da noite, as pessoas se reúnem lá, comem alguma coisa, para depois continuar e depois ter a reunião deles. Uhum. Mas, ao terminar, assim, de falar, olha, vamos tomar um café, tomar um suco, coisa assim, aí alguém se aproxima de mim, mas eu percebi alguma coisa de estranho, obviamente, porque ele tinha os olhos vidrados, ele vinha com a mão estendida, tremendo a mão, e ele olhou para mim e falou assim, eu sou toque. Uau! Algumas pessoas parece que assim administram os diagnósticos como se fossem identidades pessoais. E aqui eu gostaria de... Uhum. E aqui eu gostaria de começar a discutir essa questão sobre, olha, nós, profissionais de saúde mental, nós usamos sim diagnósticos para que entre nós consigamos mais facilmente entender do que nós estamos falando. Mas quando um dos nossos clientes, pacientes, as pessoas que nos procuram, que se entregam às nossas mãos profissionais, eles usarem o termo diagnóstico como uma identidade social, se torna triste, porque eles perdem a capacidade de se modificarem, a capacidade de se moverem. Eles perdem a mobilidade. E esse sujeito estava ali se colocando como imóvel, ou seja, eu sou. Ele não disse eu estou. Ele não disse, não se mostrou em movimento. Ou eu tenho. Isto chamou a atenção. Então pensava para a nossa conversa aqui, caramba, parece que quando nós falamos de um transtorno obsessivo compulsivo, talvez estejamos falando de um leque de possibilidades, até mesmo de coisas relativamente comuns e que não interferem na qualidade de vida de uma pessoa. Mas também sempre vai ter um extremo, e esse extremo assusta quando encontramos, porque até, eu vou te contar, assim, se eu ouço numa primeira consulta alguém me trazendo uma apresentação extremamente comprometida que permite um diagnóstico psiquiátrico, eu vou me assustar. Por que vou me assustar? Uau, caramba, isso vai exigir esforços. E esse tipo de diagnóstico, vamos dizer, de problemática que nós queremos conversar hoje associado às questões sexuais, é uma das situações que é difícil para uma boa parte de profissionais de saúde, né? O psicodiagnóstico é difícil, né? E aí associado à sexualidade, então, eu acho que é muito interessante. Primeiro, eu acho que não existe uma normativa. Quando a gente vai falar de sexualidade, é difícil a gente normatizar alguma coisa. Não tem. Bom, e quando a gente fala desse ser, eu sou o toque,
Eu costumo usar escutei de algumas pessoas que eu sigo, psiquiatras e tal, que no português a gente tem a diferença entre ser e estar. E isso Isso. facilita muito. Quando a gente fala de depressão, que é uma patologia que está diretamente ligada ao toque, né? Se confunde uma coisa a outra, ou se funde uma coisa a outra, essa ideia de ser e estar, ela nos dá a possibilidade de sair daquele lugar. Se você não mas você está depressivo, deprimido, ou se você tem um transtorno, que talvez não tenha cura, como a depressão, a gente ainda não encontrou, mas tem controle, tem qualidade de vida, tem como você medicado e com psicoterapia, você viver inclusive a sua sexualidade de forma intacta, de forma saudável, honesta. Então, eu acho que é possível quando a gente muda esses conceitos diante da psicopatologia, né? É verdade. Você sabe que, assim, desde que eu comecei a estudar psicologia, eu ouvia algumas discussões nessa vertente. E quando eu estava lá estudando psicologia social, o pessoal da psicologia social faz um discurso sobre uma psicologia que, em primeiro lugar, o ser humano só passa a ser humano em relação a. E por isso a história do ser humano em movimento, ou seja, nós só existimos em relação a, então nós não somos humanos sozinhos. E estamos sempre em movimento, então nós podemos mudar. Mesmo que nós façamos esforços diariamente, e aliás, muitos esforços para sermos iguais. Então, assim, nós dois deixamos alguns pelos no rosto. Então, de manhã, assim, tem que ir lá pro espelho, tipo, tem que olhar, recortar, porque não, tem que ser igual ao de ontem. Inclusive porque, se nós não nos reconhecermos hoje, quem que são as outras pessoas que também não vão nos reconhecer? Mas isso, o manter-se igual, exige um esforço, e as pessoas parece que se perdem nessa ideia, ou se esquecem dessa ideia, e talvez aí fiquem na história do ser e não estar. E pensando numa pessoa com uma qualidade obsessivo-compulsiva, uma pessoa que se repete todos os dias, a todos os momentos e a cada hora, e às vezes, muitas vezes, no mesmo minuto, eu tenho que ponderar que eles são uma expressão da possibilidade humana, porque nós vivemos isso diariamente. Mas eles são uma possibilidade que está trazendo problema para eles, e talvez para as pessoas à sua volta. Agora, é por isso que a gente chama de transtorno. Eu quero qualificar assim, para dizer assim, olha, eu sempre leio, participo de discussões, quando se vai, nas questões de sexualidade pelo menos, né? Quando se vai planejar um novo CID, estão lá nos grupos de discussão para colaborar, ou pelo menos, às vezes a gente vai lá para compreender, né? Mas de toda maneira, somos convocados para discussão, tipo, aí sempre fico pensando, caramba, mas esses números, esses carimbos, eles são complicados, porque o carimbo é ser e não estar. No entanto, torno a dizer, entre nós, quando nós usamos um título, um diagnóstico, nós facilitamos a nossa conversa, porque aí nós vislumbramos algumas características. Claro que para cada pessoa, para cada que chega no consultório, nós vamos especificar isso de uma maneira muito mais especial. Porque, afinal de contas, pode ser um toque, ok, mas esse toque tem uma vírgula aqui, tem uma aresta diferente ali, tem uma face modificada aqui, ele é diferente, ele é único, de toda maneira vai ser. Além do que, se ele construiu esse comportamento, ele construiu na vida dele, então eu tenho que entender na vida especial dele, como ele fez isso, e quais as funções que ele põe nesse comportamento repetido. Então eu acho que com isso eu já estou querendo também meio que ir diagnosticando, ou seja, na verdade descrevendo esse diagnóstico que nós estamos tentando discutir.
Perfeito. Porque... Eu acho que, exatamente, eu acho que a gente pode começar, inclusive, pela definição, né? Porque se a gente não definir, eu acho que a gente está partindo do pressuposto que a maioria das pessoas saibam o que a gente está falando, mas eu acho que é importante. O seu livro de relações conjugais, ele tem um critério diagnóstico, uma forma de olhar para o toque, que para o psicólogo, porque é isso que você está falando, na minha visão, tem muito a ver com o olhar do psicólogo, né? A medicina, ela tenta realmente colocar um carimbo, ela tenta realmente colocar um símbolo mais estático, e realmente a gente precisa disso no critério diagnóstico. Mas na psicologia, a gente tem uma tendência a relativizar as coisas, e quando a gente vai de perto do paciente, a gente vê essa mistureba de coisas que acontecem, que não dá para colocar um símbolo só, né? Tão determinista. Então, eu acho que é importante a gente... Esse livro seu me ajuda muito a fazer o diagnóstico. A perceber... Fazer não, porque eu acho que o diagnóstico ele demora a ser realmente costurado. Mas a suspeitar da hipótese diagnóstica de um transtorno obsessivo-compulsivo, né? O livro Relações Conjugais, ele saiu de um congresso que a nossa colega, minha sócia de consultório e sócia de vida, a Carla Zélio, montou o congresso. E aí nós temos assim a possibilidade de criar um livro que a editora Zagodoni se prontificou a publicar, e incrível, foi rapidamente esgotado, mas que trazia uma série de apresentações de vários dos profissionais que fizeram seus discursos, suas aulas nesse congresso. E principalmente os assuntos diziam respeito a relações conjugais, também questões sexuais, também questões psicopatológicas, mas sempre pensando no casal. Porque, de novo, a relação, né? As pessoas têm problemas porque elas estão em relacionamento. E estou aqui imaginando como é que uma pessoa que precisa se apegar a situações que precisam ser repetidas para se sentir bem. Aí ponderava eu. Pois é, mas todos os seres humanos fazem isso diariamente. Exatamente. A gente quer construir rituais e a gente quer construir rotina. Aliás, quando alguém me diz assim, a gente não pode ter rotina, eu fico olhando e pensando, esse é mais um daqueles assim que quer ser livre. Aí eu fico pensando, que regra mais dura de seguir, porque ele nunca vai ser livre. Não, e é muito louco, porque quanto mais você quer a rotina, você quer uma rotina para desconstruí-la depois. Né? Aí você desconstrói, aí você quer construir outra, e você fica... Quer dizer, de toda forma, você já está me contando que mesmo alguém que construa e desconstrua, passe a vida inteira assim, já tem uma rotina. Perfeito. E a rotina é fazer e desfazer, fazer e desfazer. Mas algumas rotinas, elas também são exigidas biologicamente, certo? Então eu vou, almoço, me sinto bem. Pô, eu posso passar umas 4 horas sem precisar sentir nada no estômago, ou seja, não tenho fome. Meu corpo diz de quanto em quanto tempo eu deveria minimamente comer algo. Não, eu tenho que dormir. Pois é, meu corpo diz quando eu devia dormir. Só que o ser humano briga com isso, né? O bicho humano, a essa hora, lá fora está escuro, né? Aqui eu estou vendo pela janela aqui, já devia estar dormindo. Mas nós inventamos ficar acordados com o fogo iluminando, daqui a pouco a luz elétrica. Nós inventamos coisas. Mas nós inventamos buscando outras rotinas. Tem razão. Só que, de novo, como é que cai essa pessoa no nosso consultório ali e a gente vai ver, tipo, temos um transtorno. Ele está exigindo-se uma rotina que não tem uma função, não tem algo que resolva o seu problema. E você sabe que eu estou aqui pensando na questão sexual, em como isso se aplica também à questão sexual, e me lembro de uma discussão sobre aquele famoso relatório Kinsey. O estudo do Alfred Kinsey sobre a sexualidade masculina e a sexualidade feminina, publicados em 1948 e 1953, com milhares de entrevistas. Sim. Mais de 5.000 mulheres e mais de 5.000 homens. Mas ele deduziu, por estatística,
que os comportamentos sexuais adultos se estabelecem, em termos de rotina, entre os 15 e os 20 anos de idade. Ponto. Aí fiquei pensando, caramba, sabe que ele tem razão? Porque, afinal de contas, as pessoas que me procuram no consultório reclamam que querem ser igual a antes. Ou seja, espera um pouquinho. O sujeito, a mulher ou o homem, tem um problema sexual hoje, mas o que ele quer fazer é ser igual a antes. Mas ele não tinha uma rotina. Aí nós vamos descobrir que, sim, eles tinham várias rotinas e relativamente restritivas. E vou lhe contar uma coisa, mesmo aquele sujeito que uma vez chegou no meu consultório, assim, ele estava tendo um problema sexual, mas ele usou uma expressão assim, olha, em sexo eu já fiz de tudo, eu já transei com tudo quanto é tipo de pessoa. Olha, preciso contar, gente, assim, eu me segurei lá para não rir, assim, porque eu pensei, ele não sabe muito de sexo. Eu não fiz um monte de coisas, parodiando o Marquês de Sade. Sim. Mas eu já sei um monte de coisas, eu já ouvi muitas coisas, e posso imaginar muitas outras que eu simplesmente fico de longe. Agora, ele afirmar isso, estou querendo entender o que ele estava tentando me convencer. Não, ele já fez de tudo, agora ele não consegue fazer, algo está errado na vida dele, porque talvez a vida sexual não tenha função para ele do jeito que tinha antes. E pensava aqui, e alguém que precisa de um ritual pequenininho, restrito, que se repete várias vezes. Aí me lembro daquele sujeito com 30 anos de idade, ele tinha assim uma dificuldade sexual, mas ele de repente me conta uma circunstância. Ele tinha uma loja numa área importante de lojas de rua aqui em São Paulo, e na hora de fechar a loja, ele, dono da loja, uma loja relativamente grande, ele tinha que descer até o porão para acionar o alarme. Porque ele não deixava ninguém ter o código do alarme. Ok. Uhum. Aí ele descia até o porão da loja, acionava o alarme, subia a escada, fechava aquela porta do porão, ele ia, voltava. Ele fazia isso umas 5, 6 vezes. Uhum. Aí ele começou a me contar, pensei, gente, eu pergunto ou não pergunto se ele está sofrendo, porque assim, o gasto de energia que ele está tendo já está sendo absurdo. Ele precisa fazer uma vez só. Aliás, no lugar dele, eu teria contratado o sujeito que montou o alarme para colocar um controle remoto no meu chaveiro, porque se fosse assim, não precisava nem descer, né? Se a gente tem que sofrer, vamos sofrer menos. Mas não Enfim, pode. Não pode. Não pode. E aí, isso é isso. Tá aqui a função. Ele é muito interessante isso, porque, voltando ao diagnóstico, o que a gente percebe é que no consultório do sexólogo aparece uma disfunção erétil, aparece uma ejaculação precoce, ele vem por uma outra questão, e inclusive eu tenho percebido conexões entre pensamentos obsessivos em relação às disfunções sexuais que geram ansiedade. Então peraí, nós provavelmente vamos ouvir muito mais pacientes com pensamentos recorrentes do que com comportamentos ritualísticos como a gente lê nos livros. Perfeito. Então, o que eu contei também tinha associação à questão sexual, mas você está me contando que uma boa parte dos nossos pacientes, na verdade, fica redundando, ecoando pensamentos repetidos sobre a questão sexual. Pois é, a maior deles usa algumas frases estereotipadas, né, Rodrigo? Será que eu vou funcionar hoje? Porque aí nós temos uma daquelas profecias autorrealizáveis, né? Afinal de contas, eu duvido de mim mesmo. Quem me conhece mais do que eu mesmo? Só eu. Então, eu já disse o que vai acontecer, eu tenho que fazer acontecer, senão eu não me conheço. Quer dizer, eu viro... Mas o problema é eu ficar repetindo a mesma frase. Tá. Então, talvez a gente não tenha, a maior parte dos nossos pacientes, não sejam aqueles transtornos obsessivos compulsivos de livro de psiquiatria. Clássicos. Mas sejam isso. Mas sejam pessoas que andam na rua, mas têm um mau... Sim, podemos dizer assim, um mau hábito de pensar demais.
Oba, acho que essa frase cabe. Pensar demais, mas pensar com restrição, ou seja, não é pensar um monte de coisas, filosofar. Pega uma frasezinha e fica se repetindo. E você consegue ver a compulsão, por exemplo, em tomar o remédio sem ter uma disfunção sexual fisiológica, em tomar uma sildenafila, uma tadalafila, e não consegue ir para... Isso é para aliviar o pensamento obsessivo. E não consegue ir para a relação sexual se não tomar. Mas, Rodrigo, também nós sabemos que, infelizmente, alguns profissionais de saúde também usam esse argumento para os pacientes. Olha, não vai fazer mal, toma, vai que melhora. Se não fizer... Para te dar uma segurança. Para te dar uma segurança, ferrou. Porque aí, assim, ele deu a pílula para o sujeito que não tinha um pensamento recorrente, agora ele vai ter. Mas você tem razão, nós estamos... É a mágica, né? Você está me mostrando que nós podemos estar frente a uma pessoa que seria normótica, psiquiatricamente falando, ou seja, não, ele não vai ter não vai ter um transtorno, ele não vai ser classificado, olha, não merece tomar remédio. Mas ele está com uma dificuldade de ereção, vai até um médico ali, o médico até manda o paciente para a gente. Quantos pacientes nós recebemos de médicos importantes, que são sérios? Sim. Não, mas olha, você vai lá, vai fazer terapia, mas toma esse remedinho, vai ajudar. E aí fico pensando, aí ele começa a tomar o remedinho porque ele acredita que o remédio faz a ereção. E mais, nós já ouvimos também alguns pacientes fazerem os seus cálculos, né? Bom, eu tomei o remédio de 50 miligramas, mas eu percebi que a ereção não ficou tão rígida. Então eu vou tomar o de 100, porque aí vai ter o dobro de rigidez. E não funciona assim. Não. O laboratório diz que não funciona assim, mas não interessa. Já virou um pensamento mágico para ele, porque o pensamento mágico é, sem o remédio não funciona. Eu tive um paciente que, assim, jovem, então, sei lá, 30 anos de idade, inteligente, grau universitário, empresário. Bom, o cara, assim, todas as áreas ele estava bem. Ele tomava 1/4 do comprimido de 25 miligramas. Comum. É subdose da subdose. Subdose da subdose. Teve um dia que eu falei para ele assim, que você acha de você ir conversar com o gerente médico do laboratório que cuida desse medicamento, para você contar que a subdose da subdose para você funciona. Ele olhou para mim e falou assim, como assim? Então, você entendeu que o laboratório vai dizer que ele não funciona, né? Que é necessário ter um mínimo girando no sangue para poder ter um efeito. Mas ele olhou assim, então, mas é que eu vou para a balada e aí eu tomo, porque senão eu acho que não vou funcionar. E mais, ele se embebedava, ou seja... Ele fazia muito xixi e aquela subdose ia embora na terceira hora. E demorava mais tempo para ser absorvida, porque tem a competição com o álcool na absorção. Quer dizer, o pensamento virou mágico, mas assim, eu tenho que tomar. Leva na carteira. Sim. Então teve uma boa época, nessas últimas 2 décadas e pouco, que muitos desses pacientes, em vez de levar a camisinha na carteira, levavam o comprimido, né? Mas isso é muito comum. E amassado ainda, né? Umas coisas assim, amassa o comprimido na carteira, toma ele todo diluído. E como se o remédio fabricasse ereções, né? E que a gente tem certeza absoluta que são facilitadores. E olhe lá, né? E tá na bula que ele não faz ereção. Então, e a gente sabe porque a gente ouve os pacientes contarem as suas histórias e perceber, olha, realmente, sem estímulo não funciona. Aliás, assim, se esse meu paciente é heterossexual convicto, tomou um comprimido desse, senta na frente da TV para assistir um jogo de futebol, ele percebe que não tem ereção. Ponto. É simples. Esse é um teste de realidade. Exato. Mas falando em teste de realidade, acho que assim, uma das coisas que, de repente, funciona para aqueles que, olha, não são tão renitentes, né? Quer dizer, que o pensamento não é um ritual através do qual ele se protege de maneira única e exclusiva. Mas ele sempre usou o argumento, é melhor levar na carteira.
Aí tinha esse paciente, com 40 e poucos anos, ele tinha uma casa de veraneio. Aqui, na zona norte de São Paulo, a gente começa uma área mais montanhosa. Perto de Belo Horizonte tem uns lugares assim também, né? Uhum. E aí tem as casas de veraneio, as pessoas estão... Lá fica mais friozinho, né? Uhum. Ele tinha a casa dele, né? Aquela casa especial, não sei das quantas. E ele levou a namorada lá. E é interessante, porque assim, era uma casa com mezanino, então o quarto ficava no mezanino. Aí, de repente, eles estavam lá já na cama, e ele... preciso tomar o comprimido. Pera um pouquinho, vou pegar um copo d'água. E desceu. E foi lá buscar a carteira. Tipo, o comprimido não estava na carteira. Acabou. E nós estávamos... Não, mas assim, fazia já muitas semanas nós estávamos trabalhando essa questão sobre como fazer um teste sem precisar do remédio. Porque assim, teste de realidade, vamos lá. Inclusive, caramba, se der certo, você ganhou. Se não der certo, tá bom, volta a tomar remédio. Vamos tentar o caminho. E ele funcionou. Aí ele olhava para mim e eu não tem mais argumento, né? Não tem mais argumento. Porque a realidade mostrou para ele que ele podia ser feliz, ter prazer, conseguir. O corpo dele funcionava independente daquele medicamento. Então, tem algumas coisas importantes nessa discussão que, quando nós não estamos frente a um transtorno obsessivo compulsivo, daqueles que o sujeito tem que levar cartãozinho dentro do bolso para saber o que ele faz frente a uma situação difícil, e se alguém nunca viu isso na frente, é difícil. Mas também, mas também a gente pode arranjar formas de produzir realidades para que com a realidade a pessoa consiga dar um passo a mais. E na questão sexual isso pode ser feito lá na casa dele, ele vai aos poucos fazendo isso. Uma das coisas que eu sempre penso com meus pacientes que usam esses argumentos, até com os remedinhos, é que, olha, precisamos ser cientistas nessa hora. Então, a cada semana, nós vamos dar a garantia que nós temos pelo menos algumas variáveis constantes. Você quer tomar o remédio? Eu acho melhor. Ótimo! Continua tomando. Mas vamos garantir que você vai tomar o mesmo remédio, na mesma dosagem, todas as próximas vezes, enquanto a gente está fazendo alguns testes. Testes de comportamentos, testes de interação, testes de local, sei lá o quê. E quando eles começam a fazer isso, daqui a pouco podem tirar o remedinho. Pois é, eu acho que assim, o que eu acho que é mais interessante é a gente tentar, nós, os profissionais que estamos atendendo esses sujeitos, nos questionarmos mais a respeito de comportamentos e de pensamentos obsessivos e de comportamentos compulsivos. Eu acho que eles vão aparecer, por exemplo, um sujeito que está com pensamentos obsessivos em relação à ereção, ele vai ter comportamentos muitas vezes compulsivos em relação à masturbação, muitas vezes para se testar, para ver se a ereção funciona. Ele passa a só dormir se ele se masturbar e ejacular. Parece que algumas mulheres vão aparecer também com excesso de masturbação até se machucarem, até para tentar aliviar algum pensamento ansiógeno. Eu percebo, eu não sei, e aí eu acho que você estudou muito mais do que eu, o transtorno obsessivo compulsivo, e tem muito mais experiência nesse aspecto. Eu conseguiria encaixar, porque aí eu começo a fazer outras perguntas sobre os outros rituais que são comuns na patologia. Então eu pergunto, e aí, você ritualiza alguma coisa na sua vida? Você verifica portas e janelas em excesso, ou qualquer coisa desse tipo? Eu começo a tentar buscar outros critérios para o diagnóstico. É o caminho? Claro, porque não é só o sexual, porque quando nós temos um ritual, em termos de transtorno obsessivo compulsivo, o ritual serve para aliviar as ansiedades, aliviar as sensações tensas do corpo. Mas todo mundo sabe que qualquer atividade sexual faz isso. Então, o sexo é muito facilmente adaptável para essa situação. E o sexo, inclusive o alívio sexual, ele muito facilmente também faz uma outra coisa. Ele
ele também alivia a tensão que os pensamentos trazem. Vou lhe contar uma coisa. Faz um pouco mais de 20 anos, não estava num congresso aí, na verdade, o congresso ia começar, nós estávamos no saguão do hotel, assim, as pessoas chegando, e encontrei aquelas personalidades ali, como é que vai, que não sei das quantas. De repente nós estávamos num grupinho de 3 ali, e eu e 2 psiquiatras, 2 muito conhecidos. E um deles, assim, nossa, aí falou qualquer coisa e se referiu assim, de vez em quando a gente fica assim ansioso, mas nada que uma masturbação não relaxe, né? Esse outro meu amigo, assim, esse psiquiatra olhou pra mim, assim, eu olhei pra ele, tipo, lá. Lá. Dá vontade de dizer assim, não fale isso em público, não ser profissional de saúde mental, você sabe o que significa isso. Ele falou assim, espontaneamente. A gente tinha algumas reuniões durante esse congresso, esses 2 estavam na mesma reunião. Esse sujeito teve uma exacerbação lá, falou bravo, que não sei das quantas, sei o quê, e causou uma polvorosa, e todo mundo começou a discutir, daqui a pouco ele sai da reunião, e eu e esse outro amigo olhando assim. Acho que a gente sabe onde ele vai. Isso, porque ele ficou nervoso, caramba. Sim. Então, assim, se isso acontece e dá pra gente perceber ao redor da nossa vida pessoal, fiquei, assim, tentando imaginar e compreender como é que os nossos pacientes usam o sexo, ou querem usar o sexo também para lidar com situações difíceis, emoções e ansiedades mais difíceis. E como fazer com que ele consiga tomar decisões e ações, então ter comportamentos, desenvolver comportamentos sexuais que sejam satisfatórios para substituir os comportamentos errados. Não só aqueles expressos visíveis externamente, quanto os pensamentos que ele também fica repetindo. Quer dizer, os pensamentos são comportamentos muito escondidos, né? As outras pessoas não veem, a não ser que a gente fale. Mas na psicoterapia nós temos, caramba, que bom, né? Nós usamos a palavra para entender as coisas e de repente as pessoas contam seus pensamentos e nós podemos entender, caramba, ele está aqui. Pode não aparecer aqui, mas aparece no pensamento dele. E aí nós podemos ajudá-lo a modificar os mecanismos de pensamento ou perceber como é que esses pensamentos se formam associados a circunstâncias externas. E aí nós ajudamos as pessoas a mudarem os comportamentos externos e os comportamentos internos. E o sexo tem uma vantagem, porque nós estamos falando exatamente dessa vantagem. A atividade sexual relaxa. Eu posso desenvolver um comportamento sexual que me traga um relaxar físico, e esse vai ser o grande prêmio que eu vou ter. Quer dizer, puxa, eu substituo uma coisa pela outra usando o mesmo argumento, o mesmo mecanismo. Mas está ligeiramente diferente. Ótimo. Porque nós queremos construir um comportamento visível externamente que seja satisfatório para ele e para a pessoa com quem ele tem um relacionamento sexual. Perfeito. Então, Pode falar. Então, lidar com o pensamento dele também é uma forma muito especial para nós buscarmos compreender como ele está fazendo as coisas e como é que ele modifica essas coisas. Eu sei que muitas vezes nós lidamos com os nossos pensamentos como uma joia que a gente cuida com muito carinho, tipo, isso aqui é só meu, isso aqui tem uma importância para mim. Então, eu tenho que compreender que, às vezes, eu tenho que ajudá-lo a destruir algo, mas, na verdade, nós queremos substituir. Isso é interessante. Teve 2 casos, agora acho que 2000, na realidade são casos mais antigos, mas agora que em 2019 que eu consegui entender bastante sobre isso, eu percebi o seguinte, eu acho que em alguns casos a medicação é essencial, é preciso que a gente encaminhe para o psiquiatra para a gente poder trabalhar, inclusive, né? Porque senão é impossível. Os 2 casos, na realidade, assim, um me vem por uma compulsão por transar com mulheres fora do relacionamento
nem era conjugal, ele tinha uma namorada e que ele traía essa namorada compulsivamente. E também o outro que tinha um comportamento compulsivo de ir num lugar que a gente chama aqui em Belo Horizonte de sobe e desce, é a Rua Guaicurus, ela onde tem os prostíbulos mais simples, mais... E os dois, o padrão dos dois, na minha visão, é que eles se colocam em situações onde eles vão ter o comportamento que leva eles a um sofrimento, porque vem uma culpa depois disso. E essa culpa é que faz a roda girar, parece, né? Ele se expõe a essa situação de risco. Os dois toques de contaminação, se a gente para pensar, então, transo com mulheres fora do meu relacionamento, mesmo que com camisinha, começo a perceber que eu tô com alguma coisa, a sentir que eu peguei alguma doença, ou infecção sexualmente transmissível, e o outro, a mesma coisa, eu vou num lugar onde o cheiro pode me contaminar. Mas eu vou lá todos os dias após o trabalho, exatamente para me sentir alguma coisa. Não encosto, não faço nada. Sou casado, não faço nada, mas vou lá para me expor a essa sensação de excitação e, ao mesmo tempo, quando saio de lá, me sinto culpado e começo a ligar para todos os lugares que diagnosticam HIV do Brasil para saber se eu me contaminei estando lá. E o que é um comportamento de risco. Quer dizer, nós temos duas coisas associadas. Primeiro, algumas crenças dele de que ele talvez deva fazer essas coisas. Porque também, veja, você contou uma coisa que talvez passe desapercebido, sei lá, para outras pessoas. Mas muitos homens, de fato, confundem emoções. Muitas vezes, muitos homens se sentem excitados sexualmente, mas podem estar ansiosos porque fisicamente são coisas relativamente semelhantes. É a mesma substância química girando dentro do corpo, promovendo sensações físicas. Então, talvez assim, ter uma emoção mais forte é como se tivesse mais excitado. E o que ele está até com medo, apavorado. Mas aí fiquei pensando, se ele tiver alguma atividade de cunho sexual ou que tenha uma qualidade sexual e na sequência ele relaxe, o que ele fez foi se dar um prêmio por exagerar, se dar um prêmio por fazer uma coisa errada. Quer dizer, a coisa fica enrolada, embolada, ele não tem controle, e ele parte de um princípio de que aquela sensação ele interpreta como sendo algo semelhante a sexo. E aí, engato. Caramba, mas a maior parte de nós homens, nós não aprendemos a nomear nossas emoções. Afinal de contas, é como se nomear a emoção fosse coisa de mulher. E nós temos que cortar da nossa percepção, porque nós temos que manter íntegra a nossa identidade masculina. Então, espera um pouquinho. Não, isso é excitação sexual. Não é medo, que é isso? Eu vou ter medo de ir num local de sexo? Hein? Não, mas lá você está correndo mais riscos de uma doença. Mas aí eu vou lá no pronto-socorro, no médico, no laboratório, Meu Deus. Mas é possível que ele esteja mantendo também um dos mecanismos de manutenção desse comportamento, seja exatamente aquilo que ele busca na sequência, que é sentir-se relaxado, sentir-se bem, sentir prazer. E aí fico pensando, mas ele não tem outra forma de sentir prazer? Não, ele não vê. E aí está aquilo que eu falava. Mais provavelmente nós aprendemos alguns mecanismos que se tornam estereotipados entre os 15 e os 20 anos de idade e a gente vai seguir isso o resto da vida. Quando não der certo é um problema. E é isso que o nosso paciente vai trazer. Quer dizer, se ele tenta ficar fazendo o mesmo experimento que já deu errado, vai dar sempre errado. E parece que o transtorno obsessivo compulsivo, o paciente ele não tem muita consciência, né? Parece que ele não percebe o ritual compulsivo, ele não identifica dessa forma, né? Mas, como eu falava antes, se a nossa vida cotidiana comum de todo mundo é baseada em rituais,
Então acorda, toma banho, toma café, vai trabalhar, tem hora para entrar, tem hora para sair, tem hora para almoço, tem hora para não sei o quê. Depois do trabalho eu vou fazer academia, eu vou fazer isso. Caramba, convencer alguém que ele está tendo rituais, assim, é absurdo, todo mundo tem. Eu vejo as pessoas fazerem as coisas do mesmo jeito. Perfeito. Quer dizer, é que quando nós chamamos de ritual, do ponto de vista psiquiátrico, então, nós estamos falando de uma coisa que foi ritualizada de uma forma que traz mal-estar. É diferente de algo que seja construtivo. Bom, eu durmo todas as noites, eu tenho um ritual, eu vou dormir todas as noites. Então, mas isso faz bem. Não, eu só consigo dormir se eu tiver feito isso, aquilo outro. Tem gente que só consegue dormir fazendo um lanche à meia-noite, certo? Ok, talvez lá com 10, 15 anos de idade a gente consiga fazer isso. Eu sei que com 50 ou 60 a gente não consegue, porque a chance de ter refluxo aí começa a aumentar. Uhum. Ainda mais se aquele lanche da meia-noite tiver leite, tiver algumas outras substâncias. Não, eu quero fazer assim, pão com manteiga e bastante queijo, mas queijo amarelo, para aqueles que solta gordura. Tipo assim, gente, eu vou ter refluxo. Se eu insistir, vai dar errado. Não, mas fazia bem. Era gostoso fazer quando eu tinha 10 anos de idade. Que bom. Na realidade, tem a ver sempre com o mecanismo de recompensa do prazer, né? Isto. Porém, eu tenho que compreender que, assim, algumas coisas que eu tento repetir, mesmo que tenha feito bem no passado, pode não fazer bem hoje. Então, eu tenho que aprender a modificar o meu comportamento, a me adaptar. E o me adaptar é o que nós falamos no começo, é um movimento constante que precisamos ter para, nos adaptando, a gente vive bem. A gente consegue enfrentar as situações. Veja, essa semana eu e a Carla falávamos assim, nós, na psicologia, ainda temos uma condição muito especial nessa situação pandêmica de isolamento social e de isolamento para a gente ir e vir. Por quê? Nós podemos trabalhar em casa. Aliás, a maior parte absoluta dos nossos pacientes ficou para terapia no vídeo, online. Cansa mais pra gente, né? Cansa muito mais. Muito mais. Aqueles minutinhos de encontrar o nosso cliente ali do horário na sala de espera. Cadê a recepção? Cadê a recepção? Servir o cafezinho, né? Assim, e conversando. Você desligou, você já tá com o outro, e o outro já tá te chamando e você atrasou 5 minutos, ferrou tudo. Fora precisar de colírio no olho o tempo todo, porque assim, o tempo inteiro. Sofrido. Então, aqui, mas assim, nós temos... Mas ela falou disso e eu pensava, sim, é verdade. E nós temos então uma possibilidade, e fiquei pensando, caramba, né? Mas nós temos um ritual o tempo todo. Eu já inventei alguma coisa para fazer, então nós moramos no sobrado, de vez em quando eu ia até o consultório, passava algumas horas lá sozinho na minha sala, porque de qualquer maneira, né, me mexia um pouco. Aqui, nos intervalos, eu mantenho os 10 minutos de intervalo, mas eu desço a escada, vou até a cozinha, pego um copo com gelo, põe Coca-Cola, pego uma xicrinha limpa, boto o café, vem o café, sabe, eu faço alguma coisa, porque senão... Tem que ter. São rituais em prol de saúde. Saudáveis. E aí fiquei pensando, como é que o meu paciente vai desenvolver rituais em prol de saúde sexual? Tem um monte delas, né, de coisas, comportamentos que ele pode fazer. Mas ele tem que descobrir como é que o corpo dele funciona. E se ele vier com essa história de, eu quero ser igual quando eu tinha 20 anos de idade, então, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual que você quer ouvir primeiro? Né? Aquela piadinha que a gente sempre ouve por aí, assim. Olha, não, eu quero que você conte a má notícia primeiro. A má notícia é que você não tem mais 20 anos. Então, seu corpo mudou. Quer dizer que eu não vou conseguir? Não falei isso. Nós temos que aprender a fazer diferente. E sabe, eu percebo que a maior parte das pessoas tem ideias pré-concebidas, e a gente aprende isso antes dos 20 anos, né? Ideias pré-concebidas do tipo, mas quando eu fizer 60 anos de idade, eu não consigo mais fazer sexo.
Quem é que te disse isso? Me lembro de um paciente assim que estava com 57 anos e ele me falou, eu propus, vamos fazer um exercício assim, daqui a 20 anos, ele estava com a esposa, daqui a 20 anos, como é que vocês vão estar? Onde vocês vão estar morando? Como é que vocês pensam o sexo de vocês? Daqui a 20 anos não vai ter mais sexo. Quem disse isso? Mas assim, eu estou nos meus últimos anos. Quem disse isso? Ou seja, são ideias fantasiosas, mitificadas, são crenças, que conduzem, são crenças, e que conduzem às circunstâncias erradas. Afinal de contas, todo mito é errado, todo mito é falso. E ele precisava aprender isso. Quer dizer, como é que ele aprende a substituir uma ideia, uma crença, por outra crença que seja adequada, que seja útil, que seja que ele possa colocar em prática. Ele tem que aprender os limites do corpo dele. Claro. E aí apareceu uma pergunta aí de alguém que está querendo... Eu vou falar isso, vou falar dela. Ela ela está perguntando, na realidade ela perguntou a respeito de pessoas que têm toque e que têm a necessidade de uma grandeza em expressar o sexo, né? Talvez... É que a maior parte das pessoas que têm toque, na verdade, chegam ao consultório quase que ao contrário, né? Eles são deprimidos com relação ao sexo, eles na verdade se acham assim, eles não conseguem fazer. É que aí talvez a gente tenha que pensar algumas pessoas mais específicas que, além de serem mais, talvez, repetitivos, eles tenham essa qualificação de fazer as coisas de uma maneira muito mais grandiosa, mais fantasiosa, né? De achar que eles são uau, né? Tá, eu lembrei de um paciente assim, mas isso eu chamaria até de uma raridade. Eles tendem a ser mais ansiosos e menos depressivos. Mas ele tem que ter esse conteúdo de repetir o pensamento, qualificando o próprio comportamento como sendo alguma coisa muito maior, muito especial. Muito provavelmente ele guarda na memória dele e vai repetir nas consultas sempre as coisas que são muito melhores. Inclusive porque se ele tem um problema sexual hoje, ele vai fazer a comparação de quão maravilhoso ele sempre foi. E de que ele conseguia fazer sexo 4, 5 vezes na mesma noite. Isso. E aí sempre fico pensando, que qualidade de sexo é essa de fazer 4 ou 5 vezes na mesma noite? Mesmo porque, dependendo da idade dele, se ele tiver minimamente 40 anos, ele vai precisar de um tempo entre uma ejaculação e uma próxima ereção, porque o corpo precisa se recuperar. E parodiando, na verdade, usando a expressão correta de um neurofisiologista, para nós termos, inclusive, uma próxima ejaculação, as fibras nervosas, os neurônios, precisam se preparar de novo, polarizar para poder conduzir um impulso nervoso. Ou seja, então pode levar muitas horas isso? Pode, dependendo dos limites do corpo. E aí vem o que eu estava falando logo antes. Se o meu cliente precisa aprender a se adaptar à nova realidade do corpo dele, ele pode ter muito sexo variado, e sim, mas eu tenho a preocupação de que ele tenha um discurso que seja coerente com o corpo dele, senão vira conversa de homem em boteco contando para os amigos que ele faz sexo com todas as mulheres o tempo todo, em todas as posições, e porque ele tem que convencer os amigos que ele é macho pra caramba. E aí, eu acho que esse é um tema para uma outra live, porque esse aí é o tema. Eu acho que é o tema. Eu acho que é o tema que todo sexólogo trabalha todo dia.
que é essa psicoeducação sobre o que é sexo, como as pessoas estão pensando sobre sexo, enxergando o que é sexo, e que não é sustentável, nem em relações de longa duração, nem em relações monogâmicas, nem com o envelhecimento, nem com a menopausa, andropausa, não vão ser sustentáveis no longo prazo, na vida. Mas já talvez não fossem lá atrás, porque a maior parte de nós, parece que nós homens temos um discurso padronizado na nossa cultura, que é mais ou menos assim: mas quando eu era jovem e solteiro, eu fazia um monte de sexo. Com quem, cara pálida? Porque no final das contas, primeiro, o homem solteiro, ele passa a maior parte das noites sozinho. Mas a gente pode sair, ter a liberdade de transar com quem quiser. Quantas horas você leva na balada para convencer alguém para ir para a cama? Eu me lembro de ter discutido exatamente assim com o paciente. Ele falou assim, porque ele queria, antes de casar, ele queria transar com pelo menos 1000 mulheres. Eu me propus, vamos fazer o cálculo. Porque eu já estava pensando assim, eu acho que ele nunca fez. Não, eu também não fiz, mas vamos fazer junto com ele. Tá bom. Porque ele tinha uma namorada já há 8 anos e ela estava querendo casar. Os dois eram profissionais já com um bom trabalho, com 30 anos de idade, estavam bem... Caramba, né? O que faltava? E ele me contou assim, leva umas 3 ou 4 horas para convencer alguém. Era um sujeito que tinha uma boa habilidade social, 2 metros de altura, dinheiro, carro, ok. Aí, e quantas vezes você sai por noite e você pensa que poderia sair por noite para, encontrar alguém, conhecer alguém e transar com alguém? Umas 2 vezes por noite. Ok. 52 semanas no ano, 104 vezes por ano, você vai levar 10 anos, né, meu cara? Você já vai ter 40. Então, esse tinha uma mania de grandeza, né? Quer dizer, o único pensamento repetido dele, falando na orelha dele mesmo, era: não, eu tenho que transar com muita gente. Uma crença que implantaram na cabeça dele e que a falta de educação perpetua. E que ele passou a usar, tipo, não, eu não posso casar, porque senão eu não vou ter tantas mulheres quanto eu planejei na vida. Não vai ter mesmo. Aliás, se ele leva os próximos 10 anos transando então com as 1000 mulheres, se é fácil encontrar essas 1000 mulheres também, né? De toda forma, assim, ele encontrou, vamos lá, daqui a 10 anos. E aí ele percebe, puxa, a número 294 era maravilhosa. Vou lá voltar a falar com ela 7 anos depois. Eu acho que ela não ficou esperando você, nem a sua namorada. Quer dizer, mas ele mesmo percebeu os argumentos racionais que, de repente, ele olhou e disse, não posso continuar com essa fantasia. Então, muitas vezes, muitos dos nossos... Isso, tem que se desconstruir a crença, e muitas vezes nos leva, assim, 20, 30 minutos, às vezes 2, 3 sessões, para desconstruir uma crença que a pessoa carrega desde a infância, e muitas vezes assimilado de frases que ele ouviu na própria família. Porque um dos problemas da nossa cultura é que as famílias reclamam que tem medo que os filhos tenham educação sexual por aí, na escola, etc. Mas as famílias dão uma deseducação sexual terrível. Absurda. Os pais, pai e mãe usam frases que, assim, são ruins. Acabam com a vida sexual. E aí a gente vê isso todos... Doutor Oswaldo, 1 minuto temos, vou ter que me despedir. Eu faço convite para esse bate-papo sobre o novo olhar sobre a sexualidade e educação sexual, porque isso aí eu acho que é uma das coisas que é a nossa batalha. Vamos falar sobre isso quando quiser. Eu, assim, fiquei lisonjeado com a aceitação do convite. Agora vou abusar, vou fazer mais convites, fiquei abusado. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, tá? Obrigado pela participação, pelo convite. Vamos marcar para daqui a 1 mês, a gente volta a conversar sobre, como é que você chamou? Psicoeducação. Porque muita gente pensa que, assim, durante a psicoterapia, a gente também não está fazendo um processo de educação. Claro que está. E na terapia sexual, nós também estamos fazendo um processo de educação sexual. Porque a nossa preocupação é fazer com que as pessoas sejam autônomas
e felizes sexualmente, e não dependentes de ideias preconcebidas de si mesmo ou de